Olá, vocês que estão me ouvindo. Eu tô aqui para refutar o um herege da internet aí que anda espalhando heresia, falando que Jesus não é Deus, falando que o evangelho de João é mentiroso, né? Vamos ver se é mentiroso mesmo. Vamos ver se não se ele tá certo mesmo. Aqui em Marcos capítulo 2, versículo 5 diz: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, estão perdoados os teus pecados. E no versículo 7 diz: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então aqui veja só que aqui já está falando bem claro que ele é 100% homem e 100% Deus. E quando e E quando eu vou mostrar aqui para vocês o versículo, de Mateus 3,16. Abre em Mateus 3,16. Pera aí, gente, que a conexão tá meio ruim. Deixa eu... Mateus 3,16. E saiu logo. Eu vou mostrar para vocês que existe a Trindade. E saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito Santo, o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui ele está falando que o Espírito Santo veio em forma de pomba. O Espírito de Deus veio sobre ele em forma de pomba. E uma voz do céu disse: Esse é o meu filho amado. Ou seja, Deus estava em forma de pomba, em forma de Deus e em forma humana. Era a Trindade, como vocês podem ver. Então só esses versículos já cai por terra toda essa falácia que não existe Trindade, não existe que Deus não é, que Deus, Jesus é homem. Se Jesus é homem, como é que ele pode perdoar pecado? Se Jesus é homem, como é que ele pode não ter pecado em nenhum momento da vida dele? Nenhum momento da vida dele ele pecou, ele cometeu pecado. A Bíblia fala que ele não pecou em nenhum momento. A Bíblia fala que Jesus ele é 100% Deus
Em João fala isso, só que muitos negam. Ele não pecou. Porque se ele tivesse pecado, a expiação dos pecados da humanidade toda teria sido... não teria sido válida. E quem não peca é Deus. Porque o ser humano estava corrompido. Ah, mas e se fosse um anjo? Eu tenho certeza pra você que se fosse um anjo ele pecaria, porque ele é criatura, e criatura não tem como resistir à forma que ela é. A criatura não resiste à forma que ela é. Vou dar um exemplo para você dos animais. Os animais, um animal ele resiste à forma que ele é? Ele não resiste. Ele sempre vai ser animal. Os anjos, eles não podiam vir em forma humana. Por quê? Por que os anjos não podiam vir em forma humana? Porque se eles viessem em forma humana, eles deixariam de ser anjo. Anjo não muda, anjo não tem poder para fazer isso. Anjo, eles são anjos, eles só servem a Deus. Eles só têm essa forma. Eles não podem mudar de forma. Eles não podem vir aqui na Terra e vir em forma de homem, porque eles são espíritos. Você sabia disso? Eles são espíritos e espírito não pode vir em forma de carne. Quem que vem em forma de carne então? Deus, porque ele pode isso. Ele pode. Então quem que tem poder, gente? É Deus. É Deus que tem poder. Deus que pode. É Ele que pode vir em forma de homem e vencer o pecado. Quem que conseguiu vencer o pecado? Deus. Porque o pecado, na Bíblia diz que a lei ela não podia ser vencida. Sempre era expiação pelos pecados através de um cordeiro. A lei era imperfeita, assim como o homem é imperfeito. Só que Jesus, vindo em forma de homem e sendo 100% Deus, ele conseguiu vencer. Se ele fosse 100% homem, ele não conseguiria vencer o pecado. E hoje a gente não poderia pregar o nome dele. Olha só pra você ver que contradição. Aí você vê esses povos aí, esses pregadores aí da internet. Pregadores aí, testemunho de Jeová, Yao, pregadores no nome a seita do nome Yao. Fica aí pregando aí que só Yao salva, mas eles mesmos não entendem isso, eles não entendem que Jesus, ele é Deus, ele é Deus. Se ele não fosse Deus, ele não podia expiar os pecados, ele não podia, porque só Deus tem esse poder de expiar a culpa do pecado do homem. Só Deus tem o poder de perdoar. Só Ele tem esse poder. Só Ele pode perdoar o pecado do homem. Só Ele. Só Ele pode. Só Ele tem esse poder. Só Ele tem esse direito.
Como é que ele ia vir e perdoaria o pecado do homem? Como é que ele ia vir e expiaria o pecado? Por isso que Deus veio e expiou o pecado do homem. Ele veio em forma humana, expiou e venceu o pecado no nosso lugar. Por que ele é diferente? Por que Jesus é diferente dos outros homens, então? Por que ele é diferente? Como que ele conseguiu cumprir toda a lei? Se a lei diz que o homem é maldito e ele não consegue cumprir a lei, como que ele conseguiu cumprir toda a lei? Como que ele nunca pecou? Ele nunca pecou uma vez sequer, ele nunca pecou. Sendo que a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Ah, mas Enzo, os anjos nunca pecaram. Mas os anjos, eles são espíritos. Aqui a gente está falando de carne. A gente já nasceu em forma carnal. A gente já nasceu com a natureza da carne, com a natureza do pecado. Então, quando a gente já nasceu com a natureza do pecado, é naturalmente uma pessoa nascer, crescer e pecar. Porque ela não conhece a Deus ainda. Ela não conhece o Criador. Então ela peca. Só as crianças são puras. Só as criancinhas, bem pequenininha, é pura. O restante, quando cresce, peca. Porque não conhece a Deus. Eles pecam naturalmente. Só Jesus que veio e não pecou, nunca pecou. Só Jesus. Olha só para você ver, então veja bem para vocês verem, irmãos. Então, é isso que eu tenho para deixar para a igreja. Ele cumpriu toda a lei, tudo. Ele é 100% inocente. Ele pode olhar para o passado dele e falar assim: eu nunca cometi nada de errado. Nunca na minha vida. Mas o homem, ele pode falar: eu errei, eu pequei. Eu errei porque eu já fiz isso, eu já pensei, eu já pequei uma vez na minha vida, eu já pequei. Eu já pequei, eu já errei. Você pode dizer isso, você pode dizer na sua vida, você pode falar que você já pecou uma vez na sua vida. Eu já pequei uma vez, eu já menti, eu já roubei, eu já fiz alguma coisa. Porque você é homem. Então é isso que eu tenho para deixar. Amém? Os anjos, eles não podem vir no nosso lugar, porque eles são espíritos, eles não podem encarnar. Se eles encarnar, se um anjo encarnar, o anjo ele ia pecar que nem a gente, porque ele é criatura. Ele é criatura. O anjo ele não pode vir, porque ele não tem esse direito de perdoar os pecados, entendeu? Ele não tem poder, ele não tem tanta autoridade quanto o Filho tem, quanto Deus tem, quanto o Messias tem. Só Deus pode. Por isso que só Deus podia vir aqui em forma humana para expiar o pecado. Só Deus podia vir.
Porque o anjo não tem tanta autoridade quanto o filho tem. Anjos são seres celestiais que só servem para servir. Tanto é que Jesus é Deus conosco. Deus forte. Ele veio para expiar os nossos pecados. Ele veio como Deus, porque ele para nos deixar Deus na nossa vida. Por isso que você pode falar que você tem Deus na sua vida. Se você não tiver Jesus, você não tem Deus. Por isso que ele é o mediador. Ele é o mediador entre Deus e os homens, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Como que você pode falar que um homem comum é mediador entre Deus e o homem? Maria é mediadora entre Deus e o homem. Então, se for assim, se for o caso, Maria é mediadora também. João Batista é mediador também. Todo mundo pode ser mediador entre Deus e o homem, porque é tudo homem, não é? Não é assim? Se for assim, o caso é. Os anjos podem ser mediadores também? Entre Deus e o homem? Os anjos podem? Não pode. Só Deus pode. Só Ele. Pra você poder falar que tem Deus na sua vida. Só Deus pode. Por isso que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai age em todo o mundo, né? Todo o cosmos. O Filho age na nossa carne, no nosso sangue, porque ele é 100% homem também. E o Espírito Santo age no nosso espírito, age na nossa alma. Porque ele é espírito. Ele intercede por nós espiritualmente. O Filho intercede por nós carnalmente. Vocês estão entendendo? Por isso que a gente tem que aceitar a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente tem que aceitar os três. Então... E é isso que eu tenho para deixar para a igreja. Ele é o nosso intermediador. Por isso que eles não entendem nada. Eles não entendem nada dessas coisas. Eles não sabem o que é intermediador. Eles não sabem o que é mediador entre Deus e os homens. Eles não fazem ideia do que estão falando. Eles não têm nem ideia do que eles falam. Quando eles estão lá pregando lá na internet lá que o Messias não é Deus, o Machia, toda hora tá lá falando Machia não é Deus, o Yahusha não é Deus, Yahusha não é Yahusha, é Yeshua. Na verdade é Yeshua. Não é Yahusha. É Yeshua. Tem som de Tem som de Yeshua. Porque essa vogal, ela é um som de e não um som de E ou de A. É Eu já estudei hebraico, eu já estudei hebraico, eu sei o que eu tô falando. Então é Yeshua.
Então é isso que eu tenho para falar. Hoje agora ficou tudo moderno, né? Agora ou é Yeshua ou é Yashua. Cada um fala o que quer, né? Deus não está preocupado com o nome. Enfim. E sobre essa questão de um nome, só aproveitando para deixar claro aqui sobre essa questão do nome o nome do Criador. O nome, você não precisa se preocupar. Muita gente fala aí na internet que Senhor é Baal, que não pode ser chamado de Senhor, mas é mentira. Mas a gente não fala hebraico, a gente fala português, e no português Senhor, que significa o quê? Autoridade, não é? Então, a gente não tá falando hebraico, a gente não tá falando aramaico, a gente fala português, e o português, Deus é Deus, é o Criador do universo, e o Senhor é Senhor, é o dono, é que nem é um dono, é uma autoridade, Senhor de todas as coisas. Então, Deus não está preocupado com o idioma. Será que Deus fala hebraico só? Hebraico? Será? Você acha que Deus só entende hebraico? Lá no céu só fala hebraico? Você acha que é isso? Você acha que Deus não entende todos os idiomas do mundo? Quem que confundiu os idiomas? Não foi Deus? Não foi Ele mesmo que lançou a confusão e a divisão dos idiomas na Terra? Olha só pra você ver, eu nunca parei pra pensar nisso, mas eu tô aqui pra falar isso pra vocês. Quem que dividiu os idiomas não foi Deus? Não foi Ele mesmo que dividiu? Então, por que você fica aí falando que os outros idiomas são pagãos? São todos outros pagãos, só o hebraico que é o aceito por Deus. Deus não aceita outro jeito de falar. Então é isso que eu tenho para deixar para a igreja, né? Será que é isso mesmo? Pense bem. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Yeshua, no nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Amém?